Olha, o vazamento do áudio da coordenadora de uma rede de farmácias no sul do Brasil, no qual faz declarações preconceituosas sobre o perfil dos profissionais que devem ser contratados, revela a urgência das corporações de criarem códigos de ética e conduta, bem como de treinar os seus colaboradores sobre práticas discriminatórias. Um levantamento de dados divulgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, apontou que novos processos de dispensa discriminatória mais que dobraram nos últimos 6 anos. Enquanto em 2015 foram registrados 332 novos casos no TST, em 2020 o número aumentou para 1.184, um salto de 256, e até maio de 2021 foram registrados 569 novos casos do TST. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com um advogado especializado em Direito do Trabalho Empresarial, Fernando Quede. Bem-vindo, bom dia, doutor Fernando, tudo bem? Bom dia, Beto, bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes também que nos acompanham. Doutor, quando nós falamos sobre essas declarações preconceituosas que têm impacto nas relações trabalhistas, elas são configuradas como assédio moral? Como é o tipo de configuração para que quem já passou por uma situação entenda o que é que está acontecendo? Sem dúvida, Fernando, é um dano, né, moral que afeta a pessoa, principalmente, né, nessa questão do áudio, né, que várias questões preconceituosas, né, foram colocadas aí. A pessoa tem que ser, né, bonita, né, na concepção dela, tem que ser, não pode estar acima do peso, e além de ser, né, de ser um dano moral, nesse caso um dano pré-contratual, né, é crime, e também existem várias leis que regulam isso no direito do trabalho, né, como a Lei 9.029 de 95, que proíbe, né, qualquer tipo de discriminação em raça, cor, sexo, religião, características físicas, né, a própria Constituição Federal, né, e a Organização Internacional do Trabalho também. O Brasil tem convenções ratificadas, né, que proíbe esse tipo de atitude. Quando um profissional de uma determinada empresa, ele acaba relacionado a uma situação como essa, por exemplo, houve o vazamento desse áudio, mas esse áudio foi encaminhado num grupo para outros funcionários. A empresa em que essa pessoa trabalha, ela pode ser responsabilizada de alguma forma pela atitude desse funcionário? Sem dúvida, eu até acredito que essa empresa será, né, o Ministério Público do Trabalho, né, que é uma instituição séria e bem atuante, né, deve com certeza propor uma ação civil pública, abrir um inquérito civil, né, para apurar, né, os fatos ocorridos, se realmente a empresa tem essa conduta, né, se isso aí já se repetiu, se é uma conduta rotineira da empresa, mas de qualquer forma a infração foi cometida, né? A afronta, né? A legislação ocorreu por esse áudio, que foi feito por uma preposta da empresa, então ela representa a empresa. A empresa tem a obrigação de cuidar, né, dos seus empregados para que isso não aconteça. E a empresa pode eventualmente, inclusive, processar um profissional que descumpre as regras da empresa e acaba envolvido numa situação como essa, como, por exemplo, a empresa tem uma política muito séria de não ter nenhum tipo de relação preconceituosa, de declaração preconceituosa, mas o profissional acaba gerando essa situação. A empresa pode processar o funcionário, pode, por exemplo, demitir por justa causa? Sim, a empresa ela tem que ter bem claro, né, como foi dito aí na chamada da entrevista, no código de ética, no código de conduta, né, investir em treinamentos e palestra, mas pode
dependendo da gravidade, nesse caso, até caberia uma justa causa. A empresa pode percorrer, né, o roteiro de penalidades que disponível, né, na CLT, que são a advertência, suspensão e até mesmo a penalidade máxima do contrato de trabalho, que é a justa causa, num caso extremo desses, né? Quando se fala em código de ética claro e inclusivo, como é que funciona a elaboração, por exemplo, disso numa empresa, numa corporação? É necessária uma intervenção sindical? Isso parte da própria direção da empresa? É alguma relação dos funcionários? Porque eu desconheço empresas que tenham algo tão claro, tão específico como um código de ética para além do serviço público. Como é que funciona essa formatação de um projeto como esse? Normalmente, as empresas de maior porte, ela tem, né? Até porque, às vezes, vem até mesmo do exterior, uma multinacional, ela é obrigada a ter, né, a seguir a legislação do país. Mas isso é feito dentro da empresa mesmo, não é necessário a intervenção do sindicato, né? É uma política interna, né? É uma política interna que envolve diversas áreas, RH, jurídico, psicólogos, né, que se juntam e fazem essa implantação, vamos dizer assim, dessa política ética, política de conduta, né? E hoje em dia se fala muito também em compliance, né? O compliance é estar de acordo com a legislação. Então, as empresas, até mesmo para contratar, hoje em dia está sendo exigido que elas cumpram as regras. E ferir essa legislação é ferir uma regra também. Doutor Fernando, onde começa a responsabilidade da empresa e onde termina? E onde começa a responsabilidade individual do profissional contratado por ela? Olha, a responsabilidade da empresa, ela é geral, né? A partir do momento que ela contrata um empregado, ela tem a obrigação, né, de vigiar o que está acontecendo dentro da empresa. Então, as empresas não podem, assim, se omitir, achando que um gerente, por exemplo, cometeu uma conduta ilícita e ela vai sair ilesa disso. Não, ela tem a obrigação de vigiar os profissionais dela, até mesmo quando vai contratar, né, desde a seleção. E a obrigação do empregado é cumprir o quanto estabelecido na lei e pela empresa através dos seus códigos e estatutos, né? Teve um aumento gigantesco, 256% em 5 anos. O senhor consegue entender as razões para que essas denúncias tenham aumentado a frequência na Justiça do Trabalho? Eu acredito que essas questões de 5 anos para cá foram mais divulgadas, né? Eu acredito, elas já aconteciam, só que eu acho que o trabalhador, ele tomou um encorajamento no sentido de denunciar, né, esses problemas, essas discriminações, né? E aliado a isso, né, de 2020 para cá, também teve um aumento significativo, nós tivemos aí uma crise sanitária, né? E a própria crise financeira incentiva as pessoas a procurar a justiça também. Mas eu acredito que isto já acontece desde sempre, né? E o que as empresas têm que fazer realmente é tomar cuidado para elas não serem responsabilizadas por uma atitude, vamos dizer assim, ilegal de um empregado, né? Para quem está passando por uma situação ou passou por uma situação como essa, vexatória, quais são os procedimentos para tentar haver uma reparação? Existe algum tipo de acordo, por exemplo, que pode ser firmado com a empresa para mudar a conduta do profissional hierárquico superior e, eventualmente, até resolver o problema sem que haja recorrer
à Justiça do Trabalho, por exemplo? Olha, algumas empresas possuem canais de denúncia, né? Então, e esses canais de denúncia, por vezes, são anônimos. Então, a pessoa, né, o empregado, ele pode fazer essa denúncia, né, explicar o que está acontecendo, e se for uma empresa séria, ela vai investigar e resolver. Né? Se a empresa não tiver um canal de denúncia, o empregado pode procurar o RH, né? Eu garanto que o setor vai, né, de alguma maneira, querer resolver esse problema também. Se de tudo, vamos hipoteticamente, né, se a empresa não for uma empresa séria, que não se preocupa com esse tipo de questão, a pessoa pode até mesmo ao Ministério Público realizar uma denúncia, né? E no Ministério Público, a empresa ou vai ser, né, demandada na Justiça por esse órgão, ou ele vai oferecer para a empresa que assine um acordo, como o senhor disse, que se chama termo de ajustamento de conduta, e que se a empresa foge dessa conduta, ela paga multas elevadas e punições severas, né? E o profissional, ele paga multas também? A princípio, não. O profissional ele vai sofrer as sanções, né, previstas na consolidação das leis do trabalho. Se a empresa tiver um prejuízo assim muito grande em virtude disso, ela pode até, eventualmente, né, entrar com uma ação de regresso contra o empregado. Mas o normal é ele sofrer as sanções previstas no contrato de trabalho e na lei, né? Como a gente pode diminuir tudo isso, doutor Fernando? A gente pode não exterminar, mas diminuir essas situações. Eu acho que é uma questão de conscientização, né? Então, fazer campanhas, né? O Ministério Público do Trabalho mesmo lança diversas campanhas a esse respeito, né? Nós, né, operadores do direito, também orientar as empresas nesse sentido, né? Demonstrando a necessidade de ter um ambiente de trabalho rígido e sadio para todo mundo, né? Porque o empregado, ele estando satisfeito, ele vai produzir mais, vai entregar mais, e a empresa também vai atingir melhor os resultados dela, né? Ok. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Dr. Fernando Quede, um grande dia para o senhor, uma ótima tarde, ele que é especializado em Direito do Trabalho Empresarial. Ótima quarta, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Beto e Fernando. Ótima quarta-feira para vocês também. Agora faltando 19 para as 9.